Bom dia, pessoal. Eu sou Eric Garcetti, prefeito de uma pequena cidade vizinha ao norte de San Diego. Espero que estejam apreciando o sul da Califórnia. A minha cidade, Los Angeles, é um dos principais centros de inovação global nos setores público e privado. E pensamos grande por aqui. Mas antes de continuar, gostaria de agradecer ao Jack pelo convite para falar com todos vocês. Jack é um grande líder e amigo querido que nos ajudou a repensar totalmente a prefeitura e a utilização de tecnologias para distribuir silos, nos ajudando a criar soluções que vão muito além da típica abordagem de apagar incêndio que a maioria das cidades utiliza para dados abertos, o que coloca toda a responsabilidade de entender o processo sobre o usuário. Sempre procuramos maneiras de simplificar, melhorar e desenvolver o que estamos fazendo para que todos possam encontrar algo útil nos números e nas informações. Hoje você ouvirá nossa incrível diretora de TI, Lilian Corral, falar sobre o portal GeoHub da cidade. Esse portal nos permite reinventar a forma como oferecemos serviços e amplia a nossa capacidade de envolver habitantes e empresas diariamente. Ao simplesmente conectarmos dados armazenados em diferentes departamentos da cidade e usá-los para desenvolver formas inovadoras e mais eficientes de atender às necessidades das pessoas, estamos superando as barreiras que definimos para nós mesmos. E, a meu ver, é exatamente assim que deve ser. O GeoHub já está mudando a forma como lidamos com os recursos de limpeza de ruas que as comunidades precisam agora, não em um mês a partir de hoje ou um ano depois. E isso é apenas o começo. O GeoHub está em uma parte central do alicerce que fará de Los Angeles uma cidade mais inteligente e mais adaptável pelo próximo século e além. Mal posso esperar para ver o que o seu trabalho revelará e como ele melhorará a qualidade de vida em Los Angeles e nas cidades de todo o mundo nos próximos. Então, alguns de vocês podem estar se perguntando o que faz uma diretora de TI. Bem, eu trabalho para garantir que a nossa cidade utilize a informação como um recurso. Tento garantir que esteja sempre pronta para responder a perguntas em tempo real sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Para isso, preciso de dados e mapas. Quando o nosso prefeito iniciou seu mandato há apenas 3 anos, ele enfrentou alguns desafios complexos, como reparo de ruas, obstruções e congestionamentos, economia em recuperação, mudanças climáticas e, em seguida, apenas os desafios cotidianos de oferecer serviços públicos. E como jovem prefeito especialista em tecnologia, ele rapidamente percebeu que Los Angeles, assim como muitas cidades, não estava utilizando dados e tecnologia como era preciso. Infelizmente, a recessão dizimou nosso orçamento para a tecnologia. Então, ele começou a resolver a situação e a fazer de Los Angeles uma cidade aberta com dados abertos. E percebemos que precisávamos de mais do que apenas apagar incêndios. Começamos a conceber o conceito do GeoHub, uma plataforma nova e inovadora que utiliza serviços de web abertos e web GIS. Hoje, mostrarei a vocês como isso funciona. Assim, os cidadãos e os funcionários de Los Angeles estão, basicamente, construindo juntos as reservas de nossos dados e tecnologia de SIG que estavam escondidos nos prédios públicos de nossa cidade. Isso significa que temos desenvolvido aplicativos relevantes e colocado esses dados em prática. Por exemplo, em CleanSet, nossa cidade esteve sob o ataque da mídia local devido às disparidades em nossos serviços de saneamento. Com o GeoHub, fomos capazes de utilizar o GIS de forma rápida e eficaz, a fim de compreender a limpeza de nossa cidade e acompanhar tendências-chave, implantar lixeiras de forma eficaz, eliminar o despejo ilegal e melhorar a qualidade geral de nossos serviços. A chave para tudo isso é a transparência. Agora, cada cidadão pode ampliar o mapa, verificar a sua pontuação de rua e compará-la com o resto da cidade. Eles também podem acompanhar os investimentos em novas áreas, como em escolas, pois acreditamos que nenhuma criança deve caminhar para a escola em ruas sujas. E agora, os pais também sabem como participar. Desde o início, o GeoHub reuniu silos de dados existentes que estavam bloqueados em nossos departamentos ou em aplicativos difíceis de se utilizar. Agora, aplicativos como Streetwise extraem os dados utilizando o WebGIS em um único mapa, para que qualquer cidadão possa ver o que está acontecendo em sua rua. Desenvolvedores privados podem verificar quando e onde há oportunidades a serem desenvolvidas. E a própria cidade pode minimizar os conflitos de construção e incentivar a gestão. O GeoHub integra os dados de forma dinâmica em tempo real nesse mapa focado no usuário. E agora podemos utilizar os mesmos dados e, de fato, alimentar outros aplicativos com eles, como o gerenciamento de emergências, para que, em caso de desastre, os acontecimentos em torno do epicentro acompanhem automaticamente parte da nossa consciência situacional.
À medida que fomos criando mais desses mapas e aplicativos, também aprendemos que a simplicidade era uma maneira muito poderosa de se comunicar. Por exemplo, com o mapa de histórias Road to 2400, uma das nossas queixas mais comuns em Los Angeles são os buracos. Sendo assim, nosso prefeito apresentou uma política para pavimentarmos 2.400 milhas ou 3.860 quilômetros por ano. Nosso departamento de serviço de rua aceitou esse desafio e, em 3 anos, pavimentou mais de 50% das ruas da cidade. Isso é inacreditável. Então, como vamos mostrar isso ao prefeito para que ele possa transmitir isso ao público? Bem, decidimos mapear todas as ruas pavimentadas em ordem cronológica para mostrar o progresso. Reconfiguramos um painel de instrumentos para transmitir perfeitamente a visão do prefeito sobre uma Los Angeles sofisticada, impulsionada por dados, imparcial e que excede nossas expectativas. Mas há também aqueles momentos em que a crise chama. No último dia 9 de março, a Exceed, uma instalação de reciclagem de baterias em Los Angeles, confessou quase 2 décadas de atividade ilegal. Eles concordaram em encerrar as atividades e remover o chumbo das casas que os cercavam. Contamos com estudantes, voluntários e habitantes para nos ajudar a espalhar a notícia, mas também colocamos a tecnologia em ação. Em uma semana, conseguimos desenvolver 2 ferramentas, um aplicativo coletor e um formulário GO baseado na web. Conseguimos que as pessoas coletassem dados e agora estamos usando-os para acompanhar o andamento do teste de chumbo e o empenho geral. Nunca há tempo suficiente em uma crise, mas com o GeoRub conseguimos atender a comunidade quando ela precisa de nós. Sabe, ao enfrentarmos esses tipos de desafios, sabemos que não temos todas as respostas. Não acreditamos nisso, mas o prefeito diz isso o tempo todo. A fim de mobilizar os cidadãos, temos que criar iniciativas que lhes interessem. Assim, hoje, na verdade, estamos revelando uma nova iniciativa focada que integra o GeoRub. Seu nome é Vision Zero e o seu objetivo é eliminar mortes e ferimentos graves na estrada. A página de iniciativas Vision Zero nos permite extrair todos os nossos dados de transporte e aplicativos dentro do GeoRub em uma única página e organizá-los em KPIs, dados de saúde pública do condado e contribuições da comunidade, para que possamos inteirar, inovar e criar aplicativos e mapas mais inteligentes. Isso nos permite analisar os problemas de diferentes ângulos. Por exemplo, em Los Angeles, uma cidade em que o carro é indispensável, ao tornarmos a cidade mais segura e mais acessível, será que possibilitamos aos angelinos deixarem seus carros na garagem e saírem para caminhar? Bem, estamos analisando dados de trânsito da cidade, do condado e regionais, priorizando as principais paradas de metrô para explorar seus entornos e assimilando a natureza e as características dos motoristas de veículos perto dessas paradas para ver como isso pode colaborar com a nossa estratégia de acessibilidade a pé. A melhor parte disso tudo é que podemos acompanhar o progresso de nossos esforços. Esse é o valor das iniciativas. A grande ideia por trás do GeoRub, na verdade, é apenas o fato de ser configurável, colaborativo e estar sempre mudando. Aprendemos que o GeoRub pode servir como uma base para a construção de cidades mais inteligentes. Ele extrai dados de diferentes lugares. Ele opera em várias perspectivas a fim de criar os aplicativos e mapas mais atraentes possíveis. Eu os incentivo a explorar o GeoRub de Los Angeles e a baixar os nossos aplicativos, reconfigurá-los para as suas cidades e mostrar às suas organizações como você pode impulsionar a inovação.